Desde pequeno, eu acordava no meio da noite sem motivo e tendo o que as pessoas gostam de chamar de paralisia do sono. A sensação de estar completamente consciente, mas incapaz de mover qualquer parte do corpo além dos olhos, é aterrorizante. Até a habilidade de mexer a boca para gritar é perdida. Resumidamente, é uma situação horrível para muitas pessoas por ser tão desesperadora. Ainda mais desesperadora se você for um garoto ou garota de mente criativa e estiver na mais absoluta escuridão de um cômodo. Criaturas apareciam em todos os cantos do quarto e me assombravam até o momento em que eu pudesse me mexer, gritar minha mãe e ela acender as luzes. Mas essas criaturas não eram a única coisa que eu tinha medo. Minha família e eu morávamos em um bairro perigoso, que de vez em quando aconteciam assaltos. Por causa disso, sempre fiz questão de dormir com a janela trancada, visto que a mesma era virada para um beco escuro. À noite, sempre fiquei com muito medo. Só o fato de pensar em olhar para aquela janela fazia meu corpo todo arrepiar. Não houve sequer um dia em que não fiquei desconfortável enquanto olhava para a tal janela, como se ela fosse uma entrada para coisas perversas. E mesmo durante o dia, continuava essa sensação. À medida que o tempo passou e eu fiquei mais velho, as criaturas começaram a desaparecer. Mas ainda um ou outro dia ainda me surpreendiam, o suficiente para me deixar com medo e bravo. Pesquisei maneiras de tentar acabar com os episódios de paralisia de uma vez por todas. Uma dessas maneiras era tentar mexer meus dedos dos pés durante a paralisia. Sei que pode parecer uma maneira boba de tentar fugir dessa situação, mas funcionou. Ou pelo menos, parecia estar funcionando. Nos momentos em que tive paralisia, sempre perdi a noção do tempo. Talvez com essa nova técnica eu sentisse passar mais rápido, pois teria outra coisa para manter o foco. Nos meus 13 anos, depois de uma longa noite sofrendo com esses episódios, notei que havia um arranhão na minha janela. Era um arranhão pequeno, mas estranho, como se alguma coisa tivesse raspado o vidro. Tinha outros arranhões, mas nunca prestei muita atenção neles. Como já disse antes, sempre me senti desconfortável ao olhar para aquela janela, então evitava analisar por muito tempo. E ainda só notei isso no verão, em que tive que abrir a janela por causa do calor insuportável. Era um detalhe besta, mas que não pude deixar de achar estranho. Não tinha absolutamente nenhuma maneira de algo arranhar a janela, visto que não existia uma árvore ou objeto próximo dela. Sem árvores lá fora, sem pássaros voando, sem rajadas de vento. O mais estranho é que sempre que eu tinha paralisia do sono, outro arranhão igual àquele aparecia na janela pela manhã. Desde então, coloquei na minha cabeça que aquilo não era uma alucinação. Tinha que fazer sentido de alguma forma, não importava o quão irracional e estúpido pudesse parecer. Mas o tempo passou. E a paralisia do sono cada vez menos me incomodava, o que me fez pensar que tinha superado toda aquela coisa. Simplesmente, parei de me importar com isso. Enfim, terminei a escola, consegui um emprego e me tornei apenas mais um adulto cansado e medíocre com um trabalho que não paga o suficiente para morar sozinho. Minha mãe disse que não tinha problema em morar com ela por mais algum tempo, mas assim que conseguisse juntar uma grana, deveria procurar oportunidades fora de nossa cidade. Podia ficar o tempo que quisesse em sua casa, desde que ajudasse com as contas, o que me pareceu justo, visto que sempre fomos uma família de classe média baixa. Quase me esqueci da paralisia do sono àquela altura. Sempre no final dos dias de trabalho corrido, estava tão cansado que dormia como um bebê assim que chegava em casa. Isso até que o verão chegou e finalmente decidi tirar férias do emprego. Como de costume, eu estava no meu quarto lendo algum livro. O calor era insuportável, mas me recusava a abrir a janela por motivos óbvios e porque, devido ao tempo,
A janela estava tão velha que começou a ficar dura e a emperrar. Sei disso porque tentei abri-la, pois chegou um momento em que meu quarto estava tão abafado que não aguentei e tentei forçar a abertura. Forcei a janela sem me importar com o barulho alto que fez quando bateu no parapeito. Estava ficando já sem paciência com aquela pressão psicológica desde quando ainda era garoto. Foi quando ouvi um barulho e percebi que tinha quebrado a fechadura enquanto forçava a janela. Eu tinha consciência de que era antiga, mas não sabia que quebraria tão facilmente. Para piorar o dia, era tarde demais para sair pelas ruas perigosas procurando por uma simples fechadura. Então decidi fazer isso no dia seguinte. Imaginei que ninguém tentaria entrar, pois depois de todos esses anos, apesar do bairro ruim, nosso prédio permanecia intocado pelos criminosos. Mas por precaução, fechei a janela antes de dormir naquela noite. Quando eu estava quase caindo no sono, senti uma coisa estranha, como se algo estivesse errado, mas não sabia como identificar o que era. Isso continuou incomodando meus pensamentos, mas insisti no sono até finalmente dormir. Meus sonhos dessa noite foram confusos, não pareciam consistentes e acabei acordando no meio da noite como antigamente. Então, percebi que não conseguia me mexer. Meu corpo parecia estar amarrado à cama, minha boca não se abria e minha respiração era difícil. Tanto tempo tinha passado depois da minha última paralisia que tinha me esquecido como era horrível a sensação de passar por isso. Tentei forçar meus olhos para acostumar a visão ao quarto escuro. A sensação de que algo estava errado era ainda mais intensa do que nunca. Minha mente estava em alerta e comecei a procurar para o que ou quem fazia meu coração bater acelerado. Nesse momento, percebi que a janela estava aberta. Não totalmente, mas entreaberta. Não fazia sentido. Eu tinha fechado antes de me deitar. Movi meus olhos pelo quarto e vi uma sombra bem ao lado da janela. Tinha uma silhueta perfeita em meio à escuridão, mas não conseguia identificar quem era. Meu coração quase saltou do meu peito e uma sensação de frio se espalhou pelo meu corpo. Logo, comecei a suar. Alguém estava bem ali e eu sabia disso. Sabia que não era uma das criaturas imaginárias de antigamente. Não parecia fantasmagórico e não desaparecia quando eu desviava o olhar. Dessa vez era real. Aquela coisa tentou várias vezes entrar no meu quarto sempre que eu ficava paralisado, e dessa vez tinha conseguido. Ela sabia a hora certa de aparecer, a hora em que eu estava vulnerável. Por não conseguir me mover, consequentemente não podia gritar por ajuda, não podia fazer nada além de mover meus olhos, enquanto aquilo se movia lentamente em minha direção. Ouvi o som de passos e segundos depois, ouvi sua respiração distorcida e rouca. A silhueta esguia tinha braços compridos, dedos finos e se mexia de um lado para o outro em espasmos, quase como se estivesse rindo, mas não fazia outro som além da respiração e dos passos. Senti o lençol esquentar no momento em que não consegui mais segurar minha bexiga, e foi nessa hora que a vergonha se misturou com o medo. A coisa que cheirava a suor velho e podridão de esgoto vinha em minha direção em câmera lenta. Foi aí que lembrei da minha técnica de tentar mexer os dedos dos pés. Tentei com todas as minhas forças mover meu corpo, levantar e correr o mais rápido que pude, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo simplesmente se recusava. A criatura estava agora ao lado da minha cama, e eu podia afirmar que não era um humano, só pelas dobras de sua pele e o estado cadavérico em que se encontrava. A coisa aproximou a cabeça bem ao lado do meu rosto e pude sentir seu hálito repugnantemente quente, enquanto me observava de perto, fazendo aquele som terrível que só posso descrever como o de madeira sendo cortada por uma serra. Ela ficou me encarando de perto, como se estivesse fascinada, esperando que eu fizesse alguma coisa, esperando por uma única reação à sua presença perturbadora. E então, repentinamente, consegui mover meus dedos dos pés
mesmo que lentamente. Nesse segundo, senti a respiração da criatura atingir uma área maior do meu rosto, quase como se estivesse sorrindo de satisfação e percebido minha presença melhor. Meu horror e desespero só começou de verdade quando percebi, no fim das contas, que, ao contrário do que eu pensava, meu corpo estava me protegendo, me fazendo ficar paralisado. No momento em que mexi o dedo, a criatura arregalou os olhos e vi tudo ficar preto. Fica a lição. A paralisia do sono, na verdade, nos protege. Não cometa o mesmo erro que eu. Até a próxima. Obrigado.